como a mecânica quântica modifica tudo o que sabemos sobre a realidade. Imagine um grupo de pessoas presas em uma caverna desde o nascimento. Elas não conhecem nada além do que está à sua frente. Presas em um espaço fechado e escuro, seu mundo é limitado às sombras projetadas nas paredes da caverna. Não há luz, cores ou uma visão do mundo exterior. Atrás delas há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros passa uma estreita passagem. À medida que as pessoas caminham, sombras dançam nas paredes, criando formas que para os prisioneiros são tudo o que conhecem. Eles acreditam que essas sombras são a realidade, sem saber que são apenas reflexos distorcidos da verdadeira existência. Esta é a famosa alegoria da caverna de Platão. Mas não se engane, isso não é apenas uma história, é uma metáfora poderosa para nossas próprias vidas e crenças. Esses prisioneiros não eram ignorantes, mas estavam limitados pela única realidade que podiam perceber. Eles acreditavam que as sombras eram tudo o que existia. Quantas vezes nos pegamos pensando da mesma forma? Estamos cercados de informações, mas quanta delas é realmente verdadeira? Será que nossa percepção da realidade é realmente precisa? Estamos vivendo em um mundo de conforto, mas esse conforto pode nos cegar para outras possibilidades. Talvez você também seja um prisioneiro dessa caverna, olhando para as sombras e acreditando que são a única verdade. Agora, imagine-se de pé perto de um lago, jogando uma pedra na água. Você observa as ondas se espalharem e tudo parece simples. Causa e efeito. Você vê, você ouve, você entende. Mas e quando começamos a olhar para a realidade de uma maneira mais profunda, incluindo a consciência humana na equação? A física, por muito tempo, se concentrou em realidades objetivas, aquelas que existem independentemente de nossas mentes. Mas o que acontece quando a mente entra na equação? A ciência sempre tentou entender o universo por meio de fenômenos mensuráveis, coisas que podem ser observadas e verificadas independentemente de quem esteja olhando. Essa abordagem foi eficaz por muito tempo, mas agora estamos começando a ver que ela falha em explicar completamente a realidade. A física, embora tenha desvendado muitos mistérios, não pode descrever experiências subjetivas, aquilo que sentimos, pensamos e vivemos. Ela nos dá uma visão objetiva. Mas será que a realidade objetiva realmente existe? Com a chegada da mecânica quântica, a noção de uma realidade objetiva e universal começou a ser desafiada. Experimentos como o famoso experimento da dupla fenda mostram que o observador não é apenas uma testemunha passiva, mas um participante ativo na formação da realidade. A realidade não é fixa. O simples ato de observação pode alterar a forma como as partículas se comportam. E isso vai ainda mais longe com o famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Enquanto o gato permanece na caixa, ele é simultaneamente vivo e morto. E sua existência só é determinada quando alguém o observa. A realidade quântica está, portanto, profundamente interligada com a percepção do observador. Mas por que, então, tantas pessoas ainda insistem em acreditar que a realidade é algo fixo e imutável? Talvez seja reconfortante pensar que o mundo funciona de uma maneira única, sem que nossa percepção tenha impacto sobre ele. Porém, essa crença não só é ultrapassada, mas também limita nossa capacidade de entender o universo como ele realmente é. A física quântica e a relatividade nos mostram que a realidade é moldada por quem a observa. E se a nossa visão da realidade for limitada, como podemos esperar compreender tudo o que há para ser compreendido? Imagine que estamos todos dentro da caverna, olhando para as sombras na parede e acreditando que elas são toda a verdade. Nos cegamos para a vastidão do mundo à nossa volta, simplesmente porque não ousamos sair da caverna e explorar o que está além. Assim como as sombras não eram a realidade, nossa percepção também pode estar distorcida. E ao nos apegarmos a uma visão limitada da realidade, ignoramos o potencial de transformação que está ao nosso alcance. O universo não tem obrigação de fazer sentido, mas a nossa mente tem o poder de expandir sua compreensão, desde que sejamos corajosos o suficiente para sair da nossa caverna e olhar para o que está além
das sombras. A questão da consciência sempre foi um desafio para a ciência, principalmente por sua natureza abstrata e profundamente subjetiva. Durante séculos foi tratada quase como um tema proibido, distante do campo da ciência, que tradicionalmente se ocupa de medir, analisar e entender apenas o que pode ser comprovado. Porém, há uma ironia nisso. A consciência, embora muitas vezes tratada como algo etéreo e difícil de abordar, é a essência de nossa própria existência. Ela é a experiência direta do eu, algo que sentimos sem precisar de ferramentas científicas ou intuitivas complexas, mesmo sem uma explicação completa. Todos nós vivemos a consciência de maneira cotidiana. Em 1931, o cientista Max Planck, um dos pioneiros da mecânica quântica, afirmou que a consciência é fundamental e que a matéria surge dela. Ele sugeriu que, se quisermos entender o que é real e o que compõe o universo, devemos partir do princípio de que a consciência está por trás de tudo. Planck não estava apenas destacando a importância da consciência em nossas vidas, mas também apontando que a nossa percepção do mundo físico não está desvinculada dela. Esse conceito traz à tona uma questão fundamental. A consciência não é um mero detalhe da realidade. Ela é, na verdade, a base dela. Hoje, a maioria de nós conhece a consciência de maneira direta, pois é a sensação que temos de estarmos vivos, de nos percebermos e de interagirmos com o mundo. E mesmo em um simples momento, como quando estou aqui escrevendo este texto, com o meu laptop no colo, sou lembrado de que sou um ser físico, formado por átomos e moléculas, e que minha consciência não é algo separado de meu corpo, mas parte fundamental dele. É isso que eu sou. Não existe separação. Mas isso levanta outra questão importante. Será que podemos afirmar com certeza que há coisas não conscientes no mundo? Por exemplo, olhamos ao nosso redor e vemos objetos como uma cadeira. Será que, em algum nível, esses objetos também têm alguma forma de consciência? A teoria do panpsiquismo sugere que sim, que tudo, até os objetos mais inanimados, poderiam ter algum nível de consciência. Isso não quer dizer que uma cadeira esteja refletindo sobre o sentido da vida, mas sim que, de alguma maneira, todos os componentes do universo podem compartilhar um princípio fundamental de experiência. Por que considerar essa possibilidade? Ela nos oferece uma maneira mais simples e direta de entender a realidade. De fato, a única coisa da qual podemos ter absoluta certeza é que nós, seres humanos, somos conscientes. Agora, se você pensa que há também coisas que não são conscientes, surge um grande desafio. Como podemos explicar que seres humanos, feitos de mesma matéria, possuam consciência, enquanto objetos como cadeiras não? Afinal, tudo é composto da mesma base de átomos e partículas subatômicas. Fazer essa distinção entre coisas conscientes e não conscientes é um passo complicado e, até o momento, não há evidências suficientes para sustentar essa separação. O ponto essencial é que não compreendemos completamente como as propriedades dos átomos e suas interações geram a experiência subjetiva de estar vivo e consciente. Mas ao estarmos vivos e conscientes, sabemos que algo, mesmo sem uma explicação científica definitiva, está por trás disso. O simples fato de existirmos é prova de que essas propriedades podem se combinar de forma a gerar consciência. Claro, ao questionar se uma cadeira poderia ser consciente, é importante destacar que nem toda coleção de átomos gera um ser pensante. Os átomos da cadeira podem ter algum nível de consciência, mas não têm a organização necessária para formar uma consciência complexa como a nossa. A mesma ideia pode ser aplicada à formação de diamantes. Não é todo pedaço de carbono se transforma em diamante, pois as condições ideais são necessárias. O cérebro humano, por exemplo, é uma dessas condições ideais para gerar uma consciência complexa, mas ainda não sabemos exatamente como ele faz isso.
Existem várias teorias tentando explicar a origem da consciência. Uma das mais discutidas é a teoria da informação integrada, IDT, que propõe que a consciência surge em sistemas altamente integrados, ou seja, sistemas capazes de compartilhar informações entre suas partes de maneira eficiente. Outra teoria importante é a de redução objetiva orquestrada, proposta por Roger Penrose e Stuart Hammer, que sugere que fenômenos quânticos, como o emaranhamento, podem ser essenciais na geração da consciência. Essas teorias ainda não têm uma resposta definitiva e enfrentam críticas, mas elas nos ajudam a avançar no entendimento de como a consciência pode surgir. O que é claro é que estamos apenas começando a desvendar esse mistério. Para compreender melhor a consciência, precisamos continuar a pesquisa e a experimentação, pois ela é uma parte central de quem somos. A verdadeira lição que podemos tirar disso é que já temos um caminho a seguir. Ao aceitar nossa própria experiência consciente e a natureza fundamental de nossa existência, podemos começar a explorar novas maneiras de compreender como a consciência se manifesta, seja por meio de teorias quânticas ou pela integração de informações, ou, quem sabe, por uma abordagem ainda desconhecida. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender a consciência e, quem sabe, de transformar o nosso entendimento da realidade. Comecei meu dia como de costume, uma xícara de café preto e uma simples fatia de torrada com manteiga. Nada extravagante, apenas a rotina que sempre sigo. Eu poderia ter optado por cereal, ou talvez nem tivesse comido nada. Mas o que comi no café da manhã? Um simples detalhe da minha manhã que aparentemente não tem nenhuma importância, certo? Acontece que, e se eu te dissesse que talvez o universo se importe? Imagina que, após o café, vou ao meu laboratório para realizar alguns experimentos de física quântica. O sucesso desses experimentos depende diretamente do que faço no laboratório, como ajusto os equipamentos, as medições que tomo, entre outros fatores. Então, o que eu comi pela manhã poderia afetar os resultados, ou o clima lá fora, ou até mesmo o último jogo de futebol. Parece algo fora de contexto, não é? Afinal, lasers que ricocheteiam em espelhos e cristais não deveriam ter nada a ver com os pequenos detalhes da minha manhã, ou será que sim? O contexto de um experimento é fundamental. Ele inclui as condições sob as quais as medições acontecem, mas, muitas vezes, limitamos nosso foco a fatores como a configuração do equipamento. Porém, talvez outros aspectos, como a temperatura do ambiente ou se a porta do laboratório ficou aberta, também importem. Quando algo dá errado, é natural questionar todos os detalhes ao redor do experimento, até mesmo os mais desconectados, como o que comi no café da manhã. Em teoria, uma boa teoria científica prevê resultados de maneira precisa, sem precisar de variáveis irrelevantes. Isso significa que, em física, se não há nenhuma configuração que possa ser influenciada pelo que eu comi, então ela não tem relevância para a teoria. Essa ideia está em linha com a navalha de Occam. A física quântica, como teoria, não se preocupa com esses detalhes. Ela funciona como um manual para nos ajudar a entender como configurar experimentos e prever seus resultados com precisão impressionante. No entanto, ela não nos dá respostas sobre a verdadeira natureza da realidade, e essa questão inquieta muitos cientistas. A física quântica, embora extremamente precisa, é uma teoria operacional. Ela nos ensina a lidar com a realidade em um nível prático, mas não aborda o fundo dessa realidade. Por exemplo, ela não nos diz o que é real no sentido mais profundo. Esse questionamento é chamado de realismo científico. A ideia de que o mundo existe independentemente de quem o observa. A ciência, sob essa ótica, vai desvendando a natureza da realidade à medida que avanços são feitos. Cientistas acreditam que, mesmo sem conseguir entender tudo, cada experimento nos aproxima mais da verdade. É comum para os realistas científicos
Acreditar que até partículas fundamentais, como elétrons ou quarks, existem, mesmo que não possamos vê-las diretamente. Elas e suas propriedades fazem parte do estado do mundo, ou seja, o que é o mundo em sua essência. Alguns acreditam que podemos descrever o estado do mundo por meio de equações matemáticas e que a tarefa final da ciência é descobrir essas leis que regem tudo. Mas como a física quântica se encaixa nisso? Ela não é uma teoria realista no sentido tradicional. Ela lida com probabilidades e resultados possíveis, ao invés de descrever um mundo com características bem definidas. Isso levanta uma questão. Será que podemos encontrar uma teoria mais profunda que explique os estados reais do mundo? Essa pergunta foi levantada por Einstein, Podolsky e Rosen em 1935. Com o famoso paradoxo EPR. Eles acreditavam que a mecânica quântica não poderia oferecer uma descrição completa da realidade. A ideia deles era que existiriam variáveis ocultas responsáveis por determinar os resultados das medições quânticas e, assim, proporcionar uma visão mais clara e determinista do que está acontecendo. A física quântica evoluiu e suas descobertas, muitas vezes, desafiaram essa visão. Mas durante a década de 1960, surgiu uma descoberta inovadora chamada contextualidade, que desafiava a ideia de uma realidade independente. O Teorema de Bell, famoso por seu trabalho em física quântica, mostrou que as partículas quânticas emaranhadas podem influenciar-se instantaneamente. Não importa a distância que as separa. Isso contradiz a física clássica, que acreditava que nada poderia afetar outra coisa a uma velocidade maior que a luz. A contextualidade sugere que a realidade subjacente da física quântica não é fixa, mas sim dependente do contexto de como é medida. Em termos simples, as propriedades de sistemas quânticos não existem. Isoladamente, elas estão atreladas à configuração do experimento. Por exemplo, duas formas diferentes de misturar luz laser podem resultar em resultados indistinguíveis, mesmo com equipamentos avançados. A física quântica se preocupa com o resultado final, não com o processo utilizado para obtê-lo. Isso pode ser visto como uma aplicação prática da navalha de Occam, que simplifica a realidade e nos mostra apenas os aspectos observáveis e verificáveis de um sistema. Agora, imagine tentar criar uma teoria que explique toda a realidade subjacente, mas com base apenas nos dados observáveis. A própria mecânica quântica, com sua natureza contextual, torna isso impossível. Os resultados de medições são influenciados pela configuração específica do experimento, o que impede que possamos observar uma realidade pura e independente. Então, será que o que eu comi no café da manhã afeta a realidade? Não exatamente. Mas se insistirmos que o universo não se importa com esses detalhes, também estaríamos negando a própria natureza da realidade como ela é descrita pela física quântica. A contextualidade nos força a aceitar que a realidade não é algo fixo, mas sim algo moldado pelo contexto em que é observado. Este vídeo pode parecer um pouco complicado de entender, e eu entendo se você sentir que estamos mergulhando em conceitos bem complexos. Estamos explorando ideias revolucionárias sobre como a física quântica não apenas altera a nossa compreensão da realidade, mas, na verdade, pode reescrever tudo o que pensamos, que sabíamos sobre o universo. Quando falamos de contextualidade, não estamos falando de uma palavra difícil de encontrar em livros de teoria avançada. O conceito é, na verdade, o núcleo de como o universo funciona. Os resultados dos experimentos e as propriedades dos objetos que julgamos ser fixas não são, de fato, imutáveis. Elas estão intrinsecamente ligadas à maneira como escolhemos observá-las. A contextualidade nos ensina que o universo não é uma realidade objetiva que já está ali, esperando por nós. Em vez disso, a forma como interagimos com o universo através da nossa observação é o que cria a realidade que percebemos. Isso vai contra a nossa compreensão mais tradicional do mundo e nos desafia a repensar o que significa que algo exista. Pare para refletir um momento. A ideia de que o mundo é uma realidade objetiva que permanece igual independentemente de estarmos olhando para ele ou não, simplesmente não se sustenta na mecânica quântica. A realidade, por mais estranha que seja,
depende de nós. Ela é moldada pelo contexto que criamos ao medir ou interagir com ela. Isso não é só uma mudança nas regras do jogo. É uma revolução na maneira como entendemos o universo. Agora, qual a lição aqui? Bem, a verdade é que ainda temos muito a aprender. A física quântica abriu portas para perguntas que nem sabíamos que deveríamos fazer. E sim, é um pouco assustador pensar que o que acreditávamos ser certo pode estar completamente errado. Mas, ao mesmo tempo, não é fascinante? O fato de que ainda existem tantos mistérios à nossa volta é o que torna o estudo do universo tão empolgante. Eu adoro falar sobre essas questões porque, mais do que buscar respostas definitivas, o que realmente importa é a curiosidade. Se você ainda está aqui refletindo sobre tudo isso, então você já faz parte dessa jornada. E quem sabe, a próxima grande descoberta que mudará tudo pode vir de alguém como você.